No interior do Brasil, Beatriz caminha sozinha por uma estrada de terra, grávida de 9 meses, carregando apenas uma mochila nas costas. Ricardo, o pai da criança, a abandonou sem dinheiro, sem casa e roubou suas economias porque não queria ter filho com uma mulher pobre. Beatriz está sozinha, prestes a dar à luz a qualquer momento, sem ter para onde ir, enquanto a tempestade começa a cair e a noite se aproxima. O que ela não imagina é que, ao entrar numa fazenda abandonada buscando abrigo, ela vai encontrar um homem preso embaixo de um cavalo, agonizando. O que essa mulher grávida faz para salvar esse estranho muda a vida dos dois para sempre. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita que às vezes a gente precisa salvar alguém para ser salvo também, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar para nossa história. O sol da manhã já queimava forte quando Beatriz sentiu a última pontada de humilhação atravessar seu peito como uma lâmina afiada. Dona Marta estava parada na porta da pequena casa de madeira, os braços cruzados sobre o peito murcho, o rosto enrugado, contorcido numa expressão de satisfação cruel, enquanto 2 homens carregavam os poucos móveis de Beatriz para fora. "Deveria ter vergonha", cuspiu a velha, apontando para a barriga redonda de 6 meses que se projetava sob o vestido gasto de Beatriz. Mulher sem marido, sem moral, sem nada. Acha que eu ia deixar uma sem vergonha dessas morando na minha propriedade, poluindo minha reputação? As vizinhas se aglomeravam nas janelas, os rostos colados às cortinas, cochichando e apontando. Beatriz conhecia cada uma daquelas mulheres. Algumas haviam sido suas clientes quando ela trabalhava como costureira. Outras frequentavam a mesma igreja. Nenhuma delas movia um dedo para ajudá-la agora. 3 meses de aluguel atrasado, continuou Dona Marta, sua voz ecoando pela rua estreita de terra batida. "E ainda quer que eu tenha pena? Devia ter pensado nisso antes de abrir as pernas para um vagabundo que te largou." Beatriz cerrou os dentes, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Não daria a essa mulher amarga a satisfação de vê-la chorar. Não daria a nenhuma delas. Seus dedos tremiam enquanto fechava a última das 2 malas velhas que agora continham tudo o que possuía no mundo. Algumas roupas, um cobertor surrado, a caixa de costura que havia sido de sua mãe e uma única fotografia amarelada de seus pais, falecidos há 4 anos num acidente de carroça. "Para onde vai?" perguntou uma das vizinhas com falsa preocupação, a voz pingando veneno disfarçado de piedade. "Com essa barriga toda e sem marido, quem vai querer uma mulher nesse estado? Talvez consiga trabalho na zona", riu outra, provocando gargalhadas abafadas. Beatriz pegou suas malas, cada uma pesando como se carregasse pedras. Suas costas já doíam com o peso da gravidez, e agora esse fardo adicional fazia suas pernas tremerem. Mas ela se obrigou a andar, a cabeça erguida mesmo quando sentiu os olhares como facas em suas costas. "É isso aí", gritou Dona Marta atrás dela. "Vai embora e não volta mais. E quando esse bastardo nascer, você vai ver o que é bom, vai ver o que é criar um filho sozinha, sem ninguém, sem nada. É o castigo que você merece." O caminho até a vila era longo, quase 5 quilômetros de estrada empoeirada que serpenteava entre pequenas propriedades e campos de milho. O sol subia no céu sem piedade e Beatriz parava a cada poucos metros para descansar, colocando as malas no chão e segurando a barriga com as 2 mãos. O bebê se mexia, pequenos socos e chutes que antes a enchiam de alegria, mas que agora só aumentavam seu desespero. Como ia cuidar de uma criança sem casa, sem dinheiro, sem ninguém? A pergunta girava em sua mente como um moinho sem parar. Ela tentou não pensar em Ricardo, mas era impossível. Seu rosto bonito demais, seu sorriso fácil, as promessas que faziam seu coração disparar. "Vou te dar uma vida boa, Bia. Vamos nos casar, ter nossa casa,
nossos filhos. Você vai ver, vai ser tudo perfeito. Mentiras, tudo mentiras. No momento em que ela disse, estou grávida, ele mudou. O sorriso sumiu, os olhos ficaram frios. Tem certeza que é meu? Foram suas primeiras palavras, como uma bofetada. E então, 3 dias depois, ele desapareceu. Levou consigo as economias que ela guardava numa lata de biscoitos, mais de R$ 200 que havia juntado em 2 anos de trabalho duro, o dinheiro que seria para o enxoval do bebê. Ela procurou por ele por semanas. Perguntou aos vendedores do mercado, aos motoristas de ônibus, a todos que podiam ter visto um homem alto de cabelos escuros com uma mochila grande. Nada. Ricardo havia se dissolvido no ar como fumaça, deixando apenas cinzas de promessas quebradas e uma mulher grávida para enfrentar a tempestade sozinha. E que tempestade foi! Beatriz trabalhava na oficina de costura de Dona Eulália há 3 anos. Era uma boa funcionária, rápida com a agulha, caprichosa nos acabamentos, nunca chegava atrasada. Mas quando sua barriga começou a aparecer, quando já não conseguia mais esconder, Dona Eulália a chamou na salinha dos fundos. Beatriz, disse a mulher, sem olhar nos olhos dela, mexendo nos papéis sobre a mesa. Você sabe que eu gosto de você. Sempre gostou. Mas eu tenho uma reputação a zelar. Minha oficina atende as famílias mais tradicionais da região. Não posso ter uma moça na sua situação trabalhando aqui. Os clientes já estão comentando. Dizem que é má influência para as meninas mais jovens. Mas eu preciso trabalhar. Beatriz tinha implorado, as mãos entrelaçadas sobre a barriga. Preciso do dinheiro para quando o bebê nascer. Por favor, Dona Eulália. Sinto muito, querida. Realmente sinto, mas é assim que as coisas são. E então, com uma expressão que tentava passar por compreensiva, mas era apenas covarde, Dona Eulália havia entregado um envelope com o pagamento da última semana e virado as costas. Depois disso, Beatriz tentou costurar em casa. Colocou anúncios na venda da vila, ofereceu seus serviços para fazer consertos, ajustes, vestidos simples. Algumas mulheres apareceram no início, mas os serviços foram diminuindo. As mesmas mulheres que antes elogiavam seu trabalho, agora desviavam o olhar quando a viam na rua. A gravidez sem marido era uma mancha que contaminava tudo ao seu redor. Agora, caminhando sob o sol escaldante, Beatriz sentia o peso de cada escolha, cada momento que a trouxera até aqui. Mas junto com o peso, vinha algo mais forte. A determinação férrea de que seu filho não sofreria por seus erros. De alguma forma, de algum jeito, ela encontraria um caminho. Foi quando ouviu os gritos. Socorro! Alguém me ajuda! A voz vinha de algum lugar à direita, além de uma cerca de arame que delimitava uma grande propriedade. Beatriz parou, o coração disparando. Olhou ao redor. A estrada estava deserta, nenhuma alma viva à vista. Os gritos continuavam, cada vez mais desesperados. Sem pensar 2 vezes, ela largou as malas na beira da estrada e começou a seguir o som. A cerca tinha uma porteira aberta alguns metros adiante, e ela entrou, suas botas levantando poeira enquanto caminhava por um caminho que levava a um grande curral. Quanto mais se aproximava, mais clara ficava a cena. Um homem estava caído no chão do curral, uma viga pesada de madeira sobre suas pernas. Ele lutava para se libertar, o rosto contorcido de dor, suor escorrendo pela testa. Sangue manchava suas calças na altura da coxa esquerda. Ajuda! Por favor! Beatriz entrou correndo no curral, o peso da barriga fazendo ela cambalear, mas ela não parou. Chegou perto do homem e se ajoelhou, suas mãos já avaliando a situação. A viga era pesada demais para ela levantar sozinha, especialmente grávida. Mas ela viu, alguns metros adiante, uma barra de ferro apoiada contra a cerca. Aguenta firme, disse ela, e correu até a barra. Voltou, posicionou a barra sob a viga e, usando todo o peso do corpo e uma técnica que seu pai lhe ensinara anos atrás, quando trabalhavam juntos no campo, fez a alavanca.
A viga subiu alguns centímetros. Arrasta! Rápido! O homem não desperdiçou a chance. Com um grito de dor, ele puxou a perna, rastejando para fora. Beatriz soltou a barra e a viga caiu com um baque surdo, levantando uma nuvem de poeira. Por um momento, os dois ficaram ali, ofegantes. Então, Beatriz olhou para a perna dele. O sangramento estava piorando. Sem hesitar, ela rasgou uma tira larga de sua própria saia, expondo suas pernas até os joelhos, e amarrou a tira acima do ferimento, fazendo um torniquete apertado. Isso vai segurar até alguém poder te levar para o médico, disse ela, verificando o aperto. O homem a olhava com uma expressão de choque absoluto. Era um homem de meia idade, talvez 30 e poucos anos, com traços marcados pelo sol e uma barba rala por fazer. Seus olhos castanhos escuros estavam arregalados, fixos no rosto dela, depois descendo para a barriga evidente sob o vestido. Você está grávida, ele disse como se acabasse de perceber. E você está ferido, retrucou Beatriz, levantando-se com dificuldade. Onde estão seus funcionários? Tem alguém mais aqui? Foram para a vila buscar ração. Vão demorar pelo menos mais 1 hora. Ele tentou se sentar, gemendo de dor. Eu sou Miguel Henrique. Essa é minha fazenda. Beatriz. Ela olhou ao redor procurando água, qualquer coisa. Tem um telefone? Alguém que eu possa chamar? Não tem linha aqui, só na casa principal. Ele apontou com a cabeça para um caminho que levava a uma grande casa de madeira no topo de uma pequena colina. Beatriz olhou para a casa, depois para o homem ferido. Consegue andar se eu te apoiar? Acho que sim. Foi uma caminhada tortuosa e lenta. Miguel apoiava todo o seu peso sobre Beatriz, que lutava para não cambalear sob a pressão, uma mão segurando a cintura dele, a outra protegendo instintivamente sua barriga. Cada passo era uma agonia silenciosa, suas costas gritando em protesto, mas ela não parou. Quando finalmente chegaram à varanda da casa, ambos desabaram nos degraus de madeira, respirando com dificuldade. Foi ali que os funcionários os encontraram 20 minutos depois, voltando com o caminhão carregado. "Patrão!" gritou um homem de cabelos grisalhos, correndo até eles. "Que aconteceu?" "A viga caiu. Essa moça me salvou." Miguel olhou para Beatriz com uma intensidade que ela não conseguia decifrar. "Me levem para o doutor da vila e cuidem dela também. Ela está grávida e carregou meu peso todo até aqui." "Não, não." Beatriz se levantou cambaleando, as mãos levantadas. "Eu tô bem. Só preciso... Não preciso ir embora." "Ir para onde?" A voz de Miguel era firme, apesar da dor. "Você tem casa? Família esperando?" O silêncio de Beatriz foi resposta suficiente. "João?" Miguel se virou para o funcionário mais velho. "Quando voltarem do médico, preparem o quarto de hóspedes. Ela vai ficar aqui essa noite. Não aceito não como resposta." E assim, naquele dia quente e empoeirado, quando tudo parecia perdido, quando Beatriz não tinha mais para onde ir, o destino teceu o primeiro fio de uma história que mudaria 2 vidas para sempre. Ela só não imaginava ainda que o homem que acabara de salvar guardava uma dor tão profunda quanto a dela, e que juntos eles teriam a chance de curar feridas que pareciam impossíveis de cicatrizar. Mas antes de continuarmos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já passou por um momento na vida onde tudo parecia perdido, onde as portas se fechavam uma atrás da outra e você não via saída? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar como você lidou com isso, se foi fé, coragem ou se foi alguém que apareceu no momento certo. Vamos lá, compartilha a tua história com a gente. A casa de Miguel Henrique era grande demais para um homem só. Beatriz percebeu isso assim que entrou. Os cômodos eram amplos, com tetos altos e janelas largas que deixavam entrar luz em abundância. Mas havia uma frieza nos espaços, uma sensação de vazio que móveis não conseguiam preencher. Era como se a casa estivesse esperando por vozes, risos, vida. O quarto de hóspedes ficava no final de um corredor longo.
Tinha uma cama de casal com lençóis limpos, mas levemente amarelados pelo tempo, um armário de madeira escura e uma janela que dava vista para os campos de milho que se estendiam até o horizonte. João, o funcionário mais velho, deixou um jarro de água fresca na mesinha de cabeceira e uma toalha limpa dobrada sobre a cadeira. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. A cozinha fica ali embaixo. Pode descer e pegar comida quando quiser. Ele falava com uma gentileza surpreendente, os olhos cansados, mas bondosos. O patrão mandou eu avisar que você não precisa ter pressa de ir embora. Pode descansar quanto precisar. Quando ele saiu, Beatriz sentou-se na beirada da cama e, pela primeira vez naquele dia interminável, permitiu-se chorar. Não eram lágrimas de desespero como antes, mas de alívio confuso e exaustão profunda. Ela abraçou a barriga, sentindo os movimentos suaves do bebê lá dentro. "Nós vamos ficar bem", sussurrou para a criança que ainda não nascera. "Eu prometo que vamos ficar bem." Mas mesmo enquanto fazia a promessa, ela não sabia como a cumpriria. Miguel voltou do médico no fim da tarde. Beatriz ouviu o barulho do caminhão chegando, os passos pesados dele e de João na escada, a conversa abafada no corredor. Depois, tudo ficou silencioso até o anoitecer. Ela tinha dormido, exausta, e acordou quando o céu já estava tingido de laranja e roxo. Sua barriga roncava de fome. Tinha comido apenas um pedaço de pão pela manhã antes do despejo, e agora o bebê se mexia inquieto, lembrando-a de que precisava se alimentar. Desceu as escadas devagar, segurando no corrimão. A cozinha era enorme, com um fogão a lenha de um lado e um grande fogão a gás do outro. Havia panelas penduradas em ganchos, prateleiras cheias de mantimentos, uma mesa comprida de madeira clara no centro. Era o tipo de cozinha que Beatriz sonhara ter um dia, espaçosa e acolhedora. "Pode comer à vontade." Ela se virou assustada. Miguel estava encostado no batente da porta, uma perna enfaixada, apoiando-se em uma muleta improvisada. Ele usava roupas limpas agora, o cabelo ainda úmido do banho. Eu não queria incomodar", gaguejou Beatriz. "Não é incômodo, é o mínimo depois do que você fez por mim." Ele entrou na cozinha mancando, foi até o fogão onde uma panela grande exalava um cheiro delicioso de sopa de feijão. A Marlene, a cozinheira, sempre deixa comida pronta. Ela só vem de manhã cedo e vai embora depois do almoço, mas eu me viro bem sozinho. Ele serviu 2 pratos fundos de sopa, cortou fatias grossas de pão caseiro e colocou tudo na mesa. Beatriz hesitou, mas a fome falou mais alto. Ela sentou e comeu com voracidade mal disfarçada, sentindo o calor da comida se espalhando pelo corpo faminto. Miguel comia em silêncio, observando-a de vez em quando com uma expressão pensativa. Quando ela terminou, ele empurrou o pote de manteiga e mais pão em sua direção. "Come mais, você precisa se alimentar direito." "Obrigada", murmurou Beatriz, mas desta vez comeu mais devagar, com vergonha da fome escancarada de antes. "De onde você vem?" perguntou ele depois de um longo silêncio. Beatriz enrijeceu. Contaria a verdade? A história completa da sua vergonha? "Da vila", respondeu vagamente. "Morava numa casa alugada lá." "Morava?" Ela não respondeu, apenas baixou os olhos para o prato. "Olha." Miguel apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se levemente para a frente. "Não precisa me contar nada se não quiser. Mas eu vi aquelas malas velhas que o João trouxe da estrada. Vi suas roupas rasgadas e vi o jeito que você agradeceu por um prato de comida como se fosse ouro." Ele fez uma pausa. "Você não tem para onde ir, tem?" As lágrimas voltaram, mas Beatriz as impediu de cair. "Não tenho. Fui despejada hoje de manhã. Não consegui pagar o aluguel porque perdi meu trabalho e o pai do bebê foi embora quando soube da gravidez." As palavras saíram atropeladas, como se estivessem presas há tempo demais. "Levou minhas economias, me deixou sem nada. E ninguém quer contratar uma mulher grávida e solteira."
Ninguém quer nem olhar para mim sem me julgar. Miguel ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou, sua voz era baixa e carregada de algo que Beatriz não conseguiu identificar. Eu entendo o julgamento. Entendo o que é as pessoas te olharem como se você fosse quebrado, como se você não merecesse nada de bom porque alguma coisa de ruim aconteceu. Beatriz levantou os olhos, surpresa. Faz 7 anos que eu moro sozinho nessa casa grande, continuou ele, o olhar distante. 7 anos desde que minha mulher morreu, Ana Clara. A gente tinha acabado de descobrir que ela estava grávida quando ela começou a passar mal. Ignoramos os sinais, achamos que era normal de gravidez, mas não era. Sua voz ficou mais baixa, mais rouca. Quando finalmente levei ela para o hospital da cidade, já era tarde demais. Pré-eclâmpsia grave. O bebê morreu primeiro. Ela morreu 3 dias depois, sem nunca ter segurado nosso filho nos braços. Beatriz sentiu o coração apertar. Sinto muito. Meus pais me culparam. Disseram que eu deveria ter levado ela para o médico antes, que eu fiquei esperando demais. Meus irmãos pararam de falar comigo. A vila inteira cochichava que eu tinha matado minha própria mulher por negligência. Ele levantou os olhos e Beatriz viu ali uma dor antiga, mas ainda viva. Então eu me fechei aqui. Mandei todos embora, exceto os funcionários que precisam da terra para viver, e fiquei sozinho com minha culpa. O silêncio na cozinha era denso, pesado, com as dores compartilhadas de 2 almas feridas. Beatriz não sabia o que dizer, então não disse nada. Apenas estendeu a mão através da mesa e tocou levemente a mão dele. Miguel olhou para aquele toque, aqueles dedos pequenos e calejados sobre os seus, e sentiu algo se mover dentro do peito, como uma porta enferrujada sendo aberta pela primeira vez em anos. "Fica", disse ele de repente, "fica aqui na fazenda." "O quê?" "Preciso de alguém para cuidar da casa. A Marlene faz a comida, mas a casa é grande demais para ela limpar sozinha. E tem coisas que eu deixo acumular porque não me importo em viver no meio da bagunça." Ele falava rápido agora, como se temesse que ela o interrompesse. "Você pode morar no quarto de hóspedes, trabalhar no seu ritmo, nada que force demais ou prejudique a gravidez. Vou te pagar um salário justo, comida e moradia incluídas. E quando o bebê nascer, você pode continuar aqui. Tem espaço de sobra." Beatriz o encarava incrédula. "Por que você faria isso por mim? Você nem me conhece. Porque hoje você me salvou quando estava no seu pior momento. Grávida, sem casa, sem nada, e ainda assim você parou para ajudar um estranho ferido." Ele apertou levemente a mão dela. "E porque eu sei o que é precisar de uma segunda chance e não ter ninguém para te dar." Beatriz sentiu as lágrimas finalmente escorrerem, silenciosas e quentes. Eu aceito. E prometo que vou trabalhar duro. Não vai se arrepender." "Sei que não vou." E assim, naquela cozinha grande e quente, sob a luz suave do lampião a gás, um acordo foi selado. Não era apenas um trabalho, embora nenhum dos dois pudesse admitir ainda. Era o começo de algo maior, algo que cresceria devagar como uma semente plantada em solo fértil, algo que daria frutos que nenhum deles imaginava possíveis. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, cá entre nós. Você acredita em segundas chances? Acredita que as pessoas merecem recomeçar, mesmo quando erraram ou quando a vida foi cruel demais? Para o vídeo agora. E conta nos comentários se você já deu ou recebeu uma segunda chance que mudou tudo. Eu quero saber. Os primeiros dias de Beatriz na fazenda foram de adaptação silenciosa e cuidadosa. Ela acordava antes do sol nascer, quando o céu ainda estava tingido de um azul profundo, pontilhado de estrelas tímidas. O quarto de hóspedes, que no primeiro dia parecera apenas um refúgio temporário, começava a se tornar algo parecido com um lar. Ela descia as escadas devagar, sempre com uma mão na barriga e outra no corrimão, e encontrava a cozinha ainda escura e silenciosa. Acendia a luz, colocava água para ferver e preparava um chá de erva cidreira que acalmava o enjoo matinal. Então, começava seu trabalho.
A casa de Miguel era grande, mas estava coberta por uma camada fina de negligência. Não era sujeira propriamente dita. A Marlene cuidava do básico, mas eram os detalhes que mostravam que ali vivia um homem que havia parado de se importar. Cortinas com bainha solta, janelas que não abriam direito porque as dobradiças estavam enferrujadas, armários entupidos de coisas que não eram usadas há anos. Beatriz começou pelos pequenos consertos. Ela pegou sua caixa de costura, a única coisa de valor que havia conseguido manter, e trabalhou nas cortinas da sala. Eram cortinas bonitas, de um tecido pesado em tom de verde musgo, mas a bainha havia se soltado e elas arrastavam no chão, acumulando poeira. Ela as tirou, lavou, consertou e pendurou de volta. A diferença era sutil, mas transformadora. Miguel percebeu. Ele sempre percebia, embora raramente comentasse. Às vezes, Beatriz o pegava, olhando para as cortinas arrumadas com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Outras vezes, ele passava os dedos pelas prateleiras que ela havia reorganizado, tocando os objetos como se os estivesse vendo pela primeira vez em anos. O relacionamento entre eles se desenvolvia em silêncios confortáveis e pequenas gentilezas. Miguel sempre deixava um prato extra de comida no fogão quando sabia que ela pulara o café da manhã por causa do enjoo. Beatriz, por sua vez, começou a reparar as roupas dele, consertando buracos nas camisas de trabalho e pregando botões que estavam prestes a cair. Uma manhã, 3 semanas após sua chegada, Beatriz estava na cozinha preparando o café quando ouviu um barulho estranho vindo da sala. Secou as mãos no avental e foi investigar. Miguel estava ajoelhado no chão, ferramentas espalhadas ao redor, tentando consertar uma das cadeiras da mesa de jantar que tinha uma perna quebrada. "Deixa eu ver", disse ela, abaixando-se com dificuldade ao lado dele. "Não, você não pode ficar ajoelhada no chão com essa barriga toda", protestou ele. "Vai machucar o bebê." "O bebê está bem protegido aqui dentro", respondeu ela com um sorriso pequeno. "E eu sei um jeito melhor de consertar isso. Meu pai me ensinou." Ela mostrou a ele uma técnica que envolvia reforçar a junção da perna com cola e pregos em ângulo, em vez de apenas parafusar direto. Trabalharam juntos por mais de 1 hora, Beatriz instruindo, Miguel executando. Quando terminaram, a cadeira estava firme como nova. "Seu pai era marceneiro?", perguntou Miguel, limpando as mãos em um trapo. "Era de tudo um pouco. Trabalhava com o que aparecesse, mas ele dizia que um homem que sabe consertar as coisas nunca passa fome." Ela sorriu com tristeza. "Ele morreu há 4 anos. Minha mãe foi junto com ele no acidente, uma carroça desgovernada. Sinto muito." "Eu também." Beatriz se levantou com a ajuda dele. Eles teriam amado ser avós. Minha mãe já tinha até escolhido os nomes que queria que eu desse para os meus filhos um dia. "Que nomes?" "Se fosse menino, João, como meu pai. Se fosse menina, Helena, como ela." Miguel ficou em silêncio por um momento. São nomes bonitos, nomes de gente forte. Depois daquele dia, algo mudou na dinâmica entre eles. Passaram a conversar mais durante as refeições, compartilhando histórias de suas vidas passadas. Beatriz falou sobre seu trabalho na oficina de costura, sobre como amava transformar tecidos em roupas bonitas, sobre os vestidos de noiva que sonhava um dia criar. Miguel contou sobre como herdara a fazenda do avô, sobre os primeiros anos difíceis tentando fazer a terra produzir, sobre Ana Clara e como ela transformara a casa num lar acolhedor. "Ela queria pintar a cozinha de amarelo", disse ele uma noite, os dois sentados à mesa depois do jantar, cada um com uma xícara de café morno nas mãos. "Dizia que amarelo era cor de felicidade, que faria a gente acordar com mais ânimo. Eu sempre dizia que depois a gente fazia, que tinha coisa mais urgente. E agora?" Sua voz falhou. "Agora a cozinha nunca vai ser amarela." Beatriz olhou ao redor da cozinha com suas paredes brancas e sem graça. "Você quer que ela seja?" "O quê?" "Amarela. Você quer que a cozinha seja amarela?"
Miguel a encarou como se ela tivesse sugerido algo absurdo. Seria certo? Depois de tanto tempo, acho que ela iria querer que você vivesse, que você deixasse a casa ter cor de novo. Beatriz segurou a xícara com as duas mãos, sentindo o calor reconfortante. Viver não é trair quem a gente perdeu. É honrar a memória deles, sendo feliz do jeito que eles queriam que a gente fosse. Miguel ficou quieto por muito tempo. Então assentiu lentamente. Talvez você tenha razão. Na semana seguinte, ele foi até a cidade e voltou com latas de tinta amarelo, manteiga e pincéis. Beatriz protestou que não podia ajudar por causa da gravidez e do cheiro forte da tinta. Então Miguel fez o trabalho sozinho. Levou 3 dias. Quando terminou, a cozinha havia se transformado. A luz do sol refletida nas paredes amarelas deixava tudo mais brilhante, mais vivo, mais esperançoso. Beatriz entrou na cozinha renovada e sentiu lágrimas nos olhos. Ficou linda. Miguel olhava para as paredes com uma expressão suave, quase um sorriso. Ficou. Conforme as semanas passavam, a barriga de Beatriz crescia, e com ela crescia também a presença dela na casa. Ela não era mais apenas uma hóspede trabalhando para pagar moradia. Ela se tornara parte da fazenda de uma forma que nenhum dos dois esperava. Ela começou a cantar enquanto trabalhava, canções antigas que sua mãe costumava cantarolar. Sua voz, suave, ecoava pelos corredores, preenchendo os espaços vazios com algo que a casa não tinha há anos: alegria. Miguel ouvia de longe, às vezes parando o que estava fazendo apenas para escutar. Havia uma música específica, uma canção de ninar, que o fazia fechar os olhos e imaginar como seria se Ana Clara estivesse ali cantando para o filho que nunca nasceu. Era doloroso e reconfortante ao mesmo tempo. Uma tarde, quando Beatriz estava no 7º mês, ela estava na varanda tentando pendurar lençóis no varal improvisado que Miguel havia montado. O vento soprava forte, fazendo os tecidos se agitarem como bandeiras brancas. Ela esticou os braços para prender um lençol e sentiu uma fisgada aguda nas costas. "Ai!" escapou de seus lábios e ela teve que se apoiar no varal. Miguel, que estava consertando a cerca próxima, largou tudo e correu até ela. "O que foi? Tá sentindo dor?" "É só a coluna", disse ela, tentando endireitar as costas. "O peso da barriga puxa tudo para frente e..." Sem pedir permissão, Miguel a pegou delicadamente pelos ombros e a guiou para dentro. "Você não devia estar fazendo esse tipo de esforço. Quantas vezes eu preciso falar? Mas o trabalho precisa ser feito", protestou ela enquanto ele a sentava na cadeira da cozinha. "E vai ser feito, por mim ou pelos rapazes, mas não por você." Ele se ajoelhou na frente dela, olhando nos olhos com uma seriedade que a pegou de surpresa. "Beatriz, você já faz demais. A casa nunca esteve tão arrumada, tão viva. Mas sua saúde e a do bebê vêm primeiro. Entendeu?" Ela assentiu, tocada pela preocupação genuína na voz dele. "Entendi." "Ótimo." Ele se levantou e foi até o fogão, voltando com uma xícara de chá morno. "Agora toma isso e descansa. Eu termino os lençóis." Beatriz segurou a xícara e observou enquanto ele voltava para a varanda. Através da janela da cozinha, ela o viu estender os lençóis restantes com movimentos desajeitados, mas determinados. Um homem acostumado a trabalho pesado, fazendo tarefas domésticas por ela. O peito dela apertou com um sentimento que não ousava nomear. Naquela noite, depois do jantar, eles estavam sentados na sala. Miguel lia o jornal da semana enquanto Beatriz costurava uma manta de retalhos para o bebê. O rádio tocava baixinho no canto, músicas antigas que pareciam pertencer àquele momento de paz doméstica. "Miguel", disse ela de repente, sem tirar os olhos da costura. Por que você nunca traz ninguém aqui? Amigos? Família?" Ele baixou o jornal lentamente. "Não tenho mais família que me queira por perto. E amigos?" Suspirou. Quando Ana Clara morreu, as pessoas não sabiam o que dizer.
Alguns tentaram me consolar com palavras vazias. Outros me culparam abertamente. No fim, foi mais fácil me afastar de todos. Solidão também dói, disse Beatriz suavemente. Dói, mas é uma dor que eu aprendi a controlar. Dor de perder pessoas de novo, de ser julgado de novo. Essa eu não sei se consigo enfrentar. Ele fez uma pausa. Até você chegar. Beatriz levantou os olhos, o coração acelerado. Você apareceu aqui grávida, sem nada, mas cheia de coragem. Salvou minha vida quando você mesma precisava ser salva. E desde então, ele passou a mão pelos cabelos, claramente desconfortável com a vulnerabilidade. Desde então, essa casa não parece mais uma prisão. Parece um lar de novo. Para mim também, admitiu ela, a voz baixa. Eu tinha tanto medo de ser mãe sozinha. Medo de não conseguir, de falhar, de meu filho crescer sentindo falta de um pai. Mas aqui, com você, pela primeira vez, eu sinto que talvez eu consiga, que talvez nós vamos ficar bem. O silêncio que se seguiu era carregado de coisas não ditas. Miguel se levantou, caminhou até a janela e ficou olhando para a escuridão lá fora. Beatriz continuou costurando, mas seus dedos tremiam levemente. Beatriz, disse ele sem se virar, se um dia você quiser ir embora, se encontrar alguém, um homem que possa te dar uma família de verdade, eu vou entender. Não quero que você se sinta presa aqui por gratidão ou obrigação. Ela colocou a costura de lado e se levantou com dificuldade, caminhando até ele. Quando chegou perto, colocou a mão no braço dele, fazendo-o se virar. Eu não tô aqui por gratidão, não mais. Seus olhos castanhos o encaravam com uma intensidade nova. Tô aqui porque é onde eu quero estar, porque você me faz sentir segura, porque quando eu penso no futuro, eu te vejo nele. Miguel engoliu em seco, lutando com emoções que há 7 anos ele havia trancado tão fundo que achou que nunca mais sentiria. Você não sabe o que está dizendo. Eu sou um homem quebrado, Beatriz. Cheio de culpa, cheio de medo. Não sei se consigo ser o que você precisa. Você não precisa ser perfeito. Só precisa ser você. Ela apertou o braço dele. E eu também sou quebrada. Talvez seja por isso que a gente se encaixa tão bem. Por um longo momento, eles apenas se olharam. Então, muito lentamente, Miguel levantou a mão e tocou o rosto dela, o polegar acariciando suavemente a bochecha. Beatriz fechou os olhos, inclinando-se para o toque. Eu não quero te machucar, sussurrou ele. Então não me deixe, respondeu ela, abrindo os olhos. Fica comigo, deixa a gente tentar. Miguel a puxou para um abraço, cuidadoso com a barriga entre eles. Ela encostou a cabeça em seu peito, ouvindo as batidas fortes do coração dele. Pela primeira vez desde que Ricardo a abandonara, desde que fora despejada, desde que tudo desmoronara, Beatriz sentiu que estava realmente em casa. Mas era apenas o começo. E nenhum dos dois imaginava que logo seriam testados de uma forma que revelaria a verdadeira força do que estavam construindo juntos. Os dias se transformaram em semanas e a rotina na fazenda ganhou uma doçura que antes parecia impossível para ambos. Miguel acordava mais cedo para preparar o café antes que Beatriz descesse, deixando o pão quentinho e frutas frescas na mesa. Ela, por sua vez, passava a tarde arrumando as roupas dele com um cuidado que ia além do trabalho, bordando discretamente suas iniciais nos lenços que ele usava no campo. Quando Beatriz entrou no 8º mês, Miguel se tornou ainda mais protetor. Ele contratou a Marlene para ficar o dia inteiro, assumindo todas as tarefas pesadas. Beatriz protestou no início, mas ele foi inflexível. Seu único trabalho agora é cuidar de você e do bebê, disse ele com firmeza. O resto eu resolvo. Foi nessa época que ele começou a trazer pequenas surpresas da cidade. Um livro sobre cuidados com recém-nascidos que encontrou por acaso na livraria. Um conjunto de roupinhas de bebê em tons neutros que estava em promoção.
Um berço de madeira de lei que ele mesmo montou no quarto ao lado do dela, dizendo que seria mais prático assim para ela não ter que andar tanto de noite. Beatriz observava tudo com o coração apertado de gratidão e algo mais profundo. Ela via como ele olhava para sua barriga, com uma mistura de admiração e melancolia, como se estivesse revivendo sonhos antigos através dela. Uma tarde, ela o encontrou no quarto do bebê, sentado na cadeira de balanço que havia comprado, os olhos fixos no berço vazio. "Miguel!" Ele se virou, limpando discretamente os olhos. "Desculpa, eu não devia estar aqui." "Por que não?" Ela entrou, sentando-se na beirada do berço. "É sua casa." "É que..." Ele hesitou, depois suspirou fundo. "Ana Clara e eu tínhamos preparado um quarto assim. Pintamos de verde, porque não sabíamos se ia ser menino ou menina. Compramos um berço parecido com esse. Ela passava horas, sentada naquela cadeira, com as mãos na barriga, conversando com o bebê. Sua voz falhou. E então tudo acabou. Doei todos os móveis, pintei o quarto de branco, tentei apagar tudo. Mas agora, vendo você aqui, vendo esse quarto de novo..." Beatriz se levantou e foi até ele pegando sua mão. "Você acha que ela ia querer que você enterrasse a esperança junto com ela?" "Não sei, só sei que tenho medo de me apegar e perder de novo." "Miguel, olha para mim." Ela esperou até que ele levantasse os olhos. "Eu também tenho medo. Tenho medo do parto, de não ser uma boa mãe, de esse bebê crescer sem um pai de verdade. Mas a gente não pode viver comandado pelo medo, senão a gente nunca vive de verdade." Ele apertou a mão dela. "Quando você ficou tão sábia? Desde que conheci um homem teimoso que me ensinou que a gente merece segundas chances." Ela sorriu. "E que família não é só sangue, é escolha." Miguel a puxou para mais perto, e ela se sentou no colo dele na cadeira de balanço, a barriga grande acomodada entre os dois. Ele a abraçou por trás, as mãos instintivamente pousando sobre a barriga dela. Foi quando sentiram um chute. Miguel congelou. Foi o bebê", disse Beatriz, rindo baixinho. "Acho que ele gosta de você." "Ele? Ou ela, não sei." Ela cobriu as mãos dele com as suas. "Mas seja lá quem for, já conhece sua voz. Você sempre fala comigo quando tá por perto, e o bebê sempre se mexe mais quando te ouve." Miguel não confiava na própria voz para responder. Apenas ficou ali, sentindo os pequenos movimentos sob suas mãos, os olhos fechados, permitindo-se pela primeira vez em 7 anos imaginar um futuro onde ele não estava sozinho. "Mas agora, deixa eu te perguntar uma coisa que eu preciso saber. Você já sentiu aquele medo de se apegar de novo depois de ter sido ferido? Aquele receio de abrir o coração porque da última vez doeu demais? Pausa o vídeo e me conta nos comentários como você lidou com isso, se conseguiu superar ou se ainda está lutando. Quero ler sua história." No começo do 9º mês, uma notícia abalou a paz da fazenda. João veio correndo da vila com uma expressão preocupada, procurando Miguel que estava no celeiro. "Patrão, tem um cara perguntando sobre uma mulher grávida que teria vindo para essa direção." Miguel sentiu o sangue gelar. "Que cara?" "Alto, cabelo escuro, conversa mansa, mas olho ruim. Diz que a noiva dele fugiu e que ele está procurando ela para fazer as pazes." João cuspiu no chão. "Mas a forma que ele falava, a gente percebe que não é para nada de bom." "Ricardo." Miguel largou tudo e foi direto para a casa. Encontrou Beatriz na cozinha preparando o almoço, cantarolando baixinho. Quando o viu entrar com aquela expressão, ela soube imediatamente que algo estava errado. "Ele está aqui, não está?" Sua voz saiu tensa. "Ricardo, João ouviu falar que tem um homem perguntando por você na vila." Beatriz se apoiou na mesa, as pernas fracas. "Ele veio me buscar." "Ninguém vai te tirar daqui", disse Miguel, indo até ela e segurando seus ombros. "Eu não deixo." "Você não entende." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. "Ele é perigoso quando não consegue o que quer. E se ele descobrir que eu tô aqui, que você tá me ajudando, ele vai inventar qualquer coisa.
Vai dizer que o bebê é dele, que ele tem direitos. O bebê é dele? Biologicamente? É. Mas ele abriu mão de qualquer direito quando me roubou e me abandonou. Ela olhou nos olhos de Miguel, desesperada. Eu não vou deixar que ele chegue perto do meu filho. Prefiro fugir de novo. Você não vai fugir. A gente vai enfrentar isso juntos. Miguel já estava pensando, planejando. João, reúne os homens. Quero todos armados e de olho nas entradas da propriedade. Ninguém entra aqui sem minha permissão. Durante os próximos dias, a fazenda ficou em estado de alerta. Miguel não deixava Beatriz sozinha nem por um minuto. Ela via a tensão em seus ombros, a forma como ele verificava as janelas constantemente, como mantinha a espingarda sempre próxima. Você não precisa fazer isso por mim, disse ela uma noite, os dois sentados na sala escura, apenas a luz do lampião a gás iluminando o ambiente. Eu não estou fazendo apenas por você, respondeu ele sem tirar os olhos da janela. Estou fazendo por nós, porque você e esse bebê já são parte da minha vida, e eu protejo o que é meu. O coração de Beatriz disparou. Miguel, foi quando ouviram os cavalos. 3 homens surgiram da escuridão, o líder claramente Ricardo. Mesmo de longe, Beatriz o reconheceu pela postura arrogante, pelo jeito como se movia, como se o mundo lhe devesse algo. Miguel se levantou, pegando a espingarda. Fica aqui dentro. Tranca a porta. Não, eu vou com você. Ele veio por minha causa. Exatamente por isso que você fica aqui. Ele a encarou com uma intensidade feroz. Eu não vou deixar que ele te machuque. Nem você, nem seu filho. Confia em mim. Beatriz assentiu, lutando contra o instinto de acompanhá-lo. Ela trancou a porta assim que ele saiu, mas foi até a janela, observando tudo. Ricardo desmontou com 2 homens ao lado, ambos com facas nas cinturas. Vim buscar minha noiva, gritou ele, a voz carregando pela noite. Sei que ela está aqui. Você não tem noiva aqui, respondeu Miguel, parado na varanda, a espingarda apoiada no ombro. João e mais 3 funcionários estavam posicionados nas laterais, também armados. Beatriz! Ricardo ignorou Miguel gritando para a casa. Eu sei que você está aí dentro. Para de ser teimosa e vem aqui fora. A gente precisa conversar sobre nosso filho. Seu filho? Miguel deu um passo à frente. Engraçado. O que eu soube é que você roubou a mulher e abandonou ela grávida. Isso é mentira que ela inventou. Ricardo sorriu, mas era um sorriso frio, calculista. A gente brigou, eu admito. Mas agora eu voltei para fazer as coisas do jeito certo. Casar, assumir a criança. Ela é minha responsabilidade. Ela não é sua nada. Você perdeu qualquer direito quando saiu correndo. E você acha que tem direito? Um estranho? Ricardo cuspiu no chão. Que história é essa? Você acolheu a coitadinha por pena ou está aproveitando da situação? Porque para mim parece que você quer ficar com o que é meu. Miguel desceu os degraus da varanda lentamente, o dedo no gatilho. Beatriz não pertence a ninguém. Ela é uma mulher livre, que faz suas próprias escolhas. E ela escolheu ficar aqui. Escolheu me confiar a vida dela e do bebê. Então você vai dar meia volta e voltar para o buraco de onde saiu. Não sem ela. Ricardo fez um sinal e seus 2 comparsas começaram a se mover, tentando cercar Miguel. Foi quando Beatriz abriu a porta. Chega! Todos viraram para olhar. Ela estava na porta, uma mão na barriga, a outra segurando o batente para se apoiar. Seus olhos brilhavam com lágrimas de raiva. Beatriz, volta para dentro, disse Miguel, sem tirar os olhos de Ricardo. Não. Isso é entre mim e ele. Ela desceu os degraus com cuidado, parando ao lado de Miguel. Ricardo, você me largou grávida. Roubou minhas economias, me deixou sem nada, e agora aparece aqui fingindo que se importa? Bebê, eu estava confuso, assustado, mas agora eu quero fazer a coisa certa. Mentiroso! A voz dela saiu mais forte do que pretendia. Você não quer fazer a coisa certa. Você ouviu dizer que eu estou morando com um fazendeiro rico e veio atrás do dinheiro. É isso, não é?
Quer me usar para conseguir algo dele. O sorriso de Ricardo vacilou. Você sempre foi dramática. Vem aqui, para de fazer cena. A gente vai embora e você esquece esse velho aí. Esse velho, disse Beatriz, agora com a voz firme e clara, me acolheu quando eu não tinha onde cair morta. Me deu comida, casa, dignidade. Me tratou com mais respeito em 3 meses do que você em 2 anos de namoro. E sabe o que mais? Eu amo ele. Amo de verdade. Não vou a lugar nenhum com você. Um silêncio atordoante caiu sobre o quintal. Miguel olhou para ela chocado. Beatriz segurou a mão dele. Ricardo ficou vermelho de raiva. Você vai pagar por isso. Os dois vão pagar. Vou pro juiz, vou contar que você me roubou minha mulher e meu filho, que... Vai contar o quê? Uma voz nova interrompeu. Dona Marta surgiu da escuridão, acompanhada de 2 homens da vila. Vai contar como abandonou a moça grávida, como roubou ela, porque eu vi tudo, Ricardo. Vi você saindo da casa dela com aquela mochila pesada. Ouvi você rindo com seus amigos no bar, dizendo que tinha se livrado de um problema. Ricardo empalideceu. Você não tem provas? Tenho, e esses homens aqui também viram. Ela apontou para os acompanhantes. A gente veio testemunhar. Beatriz não te deve nada. E se você tentar alguma coisa legal, a gente vai pro juiz primeiro, entendeu? Ricardo olhou ao redor, vendo que estava encurralado. Os funcionários de Miguel, Dona Marta e suas testemunhas, todos contra ele. Com um grito de fúria impotente, ele remontou no cavalo. Isso não acabou, gritou fazendo o animal empinar. Acabou sim, respondeu Miguel, levantando a espingarda. E se você aparecer de novo na minha propriedade, eu não vou ser tão hospitaleiro. Vai embora e não volta nunca mais. Ricardo e seus comparsas fugiram, o som dos cascos desaparecendo na noite. Quando o silêncio finalmente retornou, Beatriz desabou. Suas pernas falharam e Miguel a pegou nos braços antes que caísse. Eu tô bem, disse ela, mas estava claramente em choque. Dona Marta, Miguel virou-se para a mulher. Por que a senhora fez isso? Por que veio até aqui? A velha senhora tinha lágrimas nos olhos. Porque eu já fui cruel demais com essa menina. Projetei nela minha própria dor, a perda da minha filha. Mas quando soube que esse canalha estava atrás dela, eu sabia que tinha que fazer a coisa certa pelo menos uma vez. Ela olhou para Beatriz. Me perdoa, filha, por tudo. Beatriz, ainda nos braços de Miguel, apenas assentiu, chorando. Depois que todos foram embora, Miguel carregou Beatriz para dentro e a deitou no sofá, cobrindo-a com um cobertor. Ele se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão. Você disse que me ama, sussurrou ele. Disse, e é verdade. Beatriz olhou nos olhos dele sem medo. Eu te amo, Miguel. Amo quem você é. Amo como você me fez sentir segura de novo. Amo como você olha para o meu bebê como se já fosse seu. E se você não sente o mesmo, tudo bem. Mas eu precisava que você soubesse. Miguel fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu, havia lágrimas ali. Eu achei que nunca mais ia conseguir amar ninguém. Achei que tinha morrido junto com Ana Clara. Mas você me trouxe de volta para a vida, Beatriz. E sim, eu te amo. Amo tanto que não consigo mais imaginar um dia sequer sem você aqui. Ele se inclinou e a beijou. Um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessas. Quando se afastaram, Beatriz sorriu através das lágrimas. Então fica comigo, para sempre. E é para sempre, ele repetiu, selando a promessa com outro beijo. Mas a noite ainda não tinha acabado. 2 horas depois, Beatriz acordou Miguel com um gemido de dor. Miguel, acho que chegou a hora. Ele pulou da cadeira onde havia adormecido, vigiando ela. O bebê? Acho que sim. As contrações. Ah! Ela se dobrou de dor. Miguel entrou em ação imediatamente. Acordou João, preparou o caminhão, pegou a bolsa que Beatriz tinha deixado pronta. Em 15 minutos estavam na estrada para o hospital da cidade. Miguel dirigindo como um louco enquanto segurava a mão dela. Aguenta firme!
dizia ele toda vez que ela gritava de dor. Tá quase. Aguenta firme. Chegaram ao hospital pouco depois da meia-noite. Os médicos levaram Beatriz imediatamente para a sala de parto. Miguel tentou segui-la, mas uma enfermeira o barrou. Senhor, só família pode entrar. Eu sou família, disse ele com uma ferocidade que fez a mulher recuar. Sou o pai da criança. A enfermeira olhou para Beatriz, que entre uma contração e outra assentiu firmemente. Ele é. Deixa ele ficar. E assim Miguel entrou. Segurou a mão de Beatriz durante todo o processo, secou seu suor, sussurrou palavras de encorajamento. Quando ela gritou que não conseguia, que era demais, ele a olhou nos olhos. Você consegue. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Você me salvou quando eu estava mais quebrado. Agora deixa eu te ajudar a trazer essa criança para o mundo. Com um último esforço sobre-humano, Beatriz empurrou. E então, o choro. Alto, forte, furioso. É uma menina, anunciou o médico levantando o pequeno ser vermelho e perfeito. Miguel não conseguia parar de chorar. Quando a enfermeira limpou a bebê e a colocou nos braços de Beatriz, ele se ajoelhou ao lado da maca, olhando maravilhado para aquele rosto minúsculo. Ela é perfeita, sussurrou Beatriz, exausta mas radiante, igualzinha à mãe. Miguel beijou a testa de Beatriz. Depois estendeu um dedo. A bebê o agarrou com força surpreendente. Olá, pequena. Eu sou... Você é o pai dela, completou Beatriz, olhando para ele com tanto amor que doía. Se você quiser ser, eu quero. Miguel não conseguia tirar os olhos da criança. Quero mais que tudo no mundo. A enfermeira se aproximou com uma prancheta. Precisamos registrar o nome da bebê. Beatriz olhou para Miguel. Ele entendeu o gesto e sorriu. Helena, disseram juntos. O nome dela é Helena. 3 dias depois, quando voltaram para a fazenda, Miguel parou o caminhão na entrada da propriedade. Espera aqui 1 minuto. Ele entrou e voltou 5 minutos depois. Quando ajudou Beatriz a descer com a bebê no colo, ela viu o que ele havia feito. Um grande laço branco estava amarrado na porta da frente e uma placa nova pendia sobre a entrada. Bem-vinda ao lar, Helena. Beatriz começou a chorar de novo. Miguel, não é só para ela, disse ele, envolvendo-a com o braço livre, a mão descansando protetoramente sobre o cobertor onde a bebê dormia. É para vocês duas. Bem-vindas ao lar. Dentro, a casa estava transformada. Marlene e os funcionários haviam decorado tudo com flores. Havia comida pronta, a casa estava impecável, e no quarto de Helena, que ninguém mais chamava de quarto de hóspedes, uma renda branca pendia sobre o berço. Mas a maior surpresa veio 1 semana depois. Miguel entrou na cozinha, onde Beatriz amamentava Helena, parecendo nervoso. Tem uma coisa que eu preciso perguntar, disse ele, tirando algo do bolso. Beatriz sentiu o coração disparar quando viu a pequena caixa. Miguel se ajoelhou na frente dela, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas bonito, com uma pequena pedra azul. Beatriz, eu sei que a gente se conheceu em circunstâncias difíceis. Sei que tem sido tudo muito rápido. Mas a verdade é que eu não consigo imaginar minha vida sem você e sem a Helena. Vocês duas me salvaram de uma forma que eu nem sabia que precisava ser salvo. Então eu tô te perguntando, na frente dessa menina linda, que eu já amo como se fosse minha, se você aceita casar comigo, de verdade, para sempre. Beatriz estava chorando tanto que mal conseguia falar. Sim, eu aceito. Ele deslizou o anel no dedo dela. Depois se levantou e a beijou com cuidado para não esmagar a bebê entre eles. Helena, como se sentisse a importância do momento, abriu os olhinhos e olhou para os dois, parecendo sorrir. Era o anel da minha avó, explicou Miguel, acariciando o cabelo de Beatriz. Ela me deu antes de morrer, disse para guardar para a mulher que eu amasse de verdade. Achei que nunca ia usar, mas ela estaria feliz sabendo que foi para você. É perfeito. Você é perfeito. Beatriz encostou a cabeça no peito dele. A gente vai ser uma família de verdade. Já somos,
disse ele, envolvendo as duas com os braços. Já somos. E cá entre nós, querido ouvinte, você acredita que algumas pessoas entram na nossa vida exatamente no momento certo? Que às vezes, o que parece um fim é na verdade um recomeço? Para o vídeo 1 minutinho e me conta nos comentários se você já viveu algo assim, se já viu um desastre se transformar em bênção. Eu tô curioso para saber. O casamento foi marcado para 3 meses depois, tempo suficiente para Beatriz se recuperar completamente do parto e para prepararem uma cerimônia simples, mas significativa. Seria na capela da vila, a mesma onde Miguel e Ana Clara haviam se casado anos antes. No início, Beatriz hesitou. Tem certeza que você quer casar lá? Não vai ser difícil? Miguel pegou o rosto dela entre as mãos. Vai ser perfeito, porque eu vou estar lá com você, começando de novo. Ana Clara ia querer isso. Ia querer que eu fosse feliz de novo. A notícia do casamento se espalhou pela vila como fogo em capim seco. As mesmas pessoas que haviam apontado o dedo para Beatriz meses atrás, agora vinham até a fazenda com presentes e desculpas mal disfarçadas. Sempre soube que você era uma moça de bem, dizia uma. Só estava em um momento difícil. Aquele Ricardo sempre foi um sem vergonha, comentava outra. Bom mesmo que você encontrou um homem de verdade. Beatriz aceitava as palavras com educação, mas sem esquecer. Miguel percebia a tensão em seus ombros toda vez que alguém aparecia. Você não precisa perdoar ninguém, disse ele uma noite. Não precisa fingir que não doeu. Eu sei. Mas também não quero carregar esse peso para o resto da vida. Ela olhava para Helena dormindo no berço ao lado da cama deles. Quero que minha filha cresça, vendo que a gente pode escolher a paz em vez da amargura. Você é sábia demais para sua idade, ou velha demais para os meus problemas. Ela sorriu. Tanto faz. A semana antes do casamento foi uma correria. Marlene comandava os preparativos como uma general, organizando comida, decoração, coordenando os vizinhos que se ofereceram para ajudar. Beatriz costurava seu próprio vestido, um modelo simples, mas elegante em tecido branco, com detalhes bordados à mão. Miguel observava fascinado o trabalho dela. Onde você aprendeu a fazer isso? Com minha mãe. Ela dizia que toda mulher deveria saber fazer seu próprio vestido de noiva. Dizia que era como costurar os sonhos com as próprias mãos. Beatriz passava a agulha com precisão, cada ponto perfeito. Nunca pensei que ia fazer um para mim de verdade. É o vestido mais bonito que eu já vi, disse ele, e não estava exagerando. Na noite anterior ao casamento, seguindo a tradição, eles dormiram separados. Miguel ficou na casa principal, enquanto Beatriz passou a noite na casa de Marlene com Helena. Era estranho estar longe dele, depois de meses dividindo o mesmo teto, o mesmo espaço, a mesma vida. Beatriz mal conseguiu dormir. Ficou deitada no escuro. Helena dormindo tranquila no berço improvisado ao lado, pensando em tudo o que havia acontecido. 6 meses atrás, ela estava desesperada, sem casa, sem esperança. E agora estava prestes a casar com um homem que a amava de verdade, que amava sua filha como se fosse dele. Obrigada, sussurrou para o teto, para Deus, para o universo, para quem quer que tivesse colocado ela e Miguel no mesmo caminho naquele dia fatídico. Do outro lado da vila, Miguel também não dormia. Sentado na varanda da fazenda, um copo de uísque esquecido na mão, ele olhava para as estrelas e conversava com Ana Clara pela primeira vez em anos. Espero que você entenda, disse ele para a noite. Espero que você saiba que eu nunca vou esquecer você. Nunca vou esquecer nosso bebê. Mas eu também não posso viver preso ao passado para sempre. E a Beatriz, ela me trouxe de volta. Me fez querer viver de novo. O vento soprou suave, fazendo as folhas das árvores sussurrarem. Miguel escolheu acreditar que era Ana Clara, dizendo que estava tudo bem, que ele merecia ser feliz. O dia do casamento amanheceu ensolarado e perfeito.
A capela estava decorada com flores silvestres do campo, simples, mas lindas. Os bancos estavam cheios. Vizinhos, funcionários da fazenda, até Dona Marta na primeira fila, limpando os olhos com um lenço. Miguel esperava no altar, vestindo o terno que havia usado apenas uma vez antes, no próprio casamento com Ana Clara. Marlene havia insistido em buscar um novo, mas ele recusou. Esse terno carrega memórias, explicou ele, mas também vai carregar novas promessas. É o jeito certo de fazer. Quando a música começou, todos se levantaram. Beatriz entrou sozinha, sem pai ou irmão para guiá-la pelo corredor. Mas não estava sozinha de verdade. Carregava Helena nos braços, a bebê vestida com um vestidinho branco minúsculo que combinava com o da mãe. Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas quando a viu. Ela estava radiante, o vestido simples mas perfeito, o rosto iluminado por um sorriso que transformava toda a capela. E Helena, quieta como se entendesse a solenidade do momento, olhava ao redor com seus olhos grandes e curiosos. Quando Beatriz chegou ao altar, Miguel estendeu as mãos. Ela transferiu Helena para Marlene, que esperava ao lado, e então pegou as mãos dele. Estavam tremendo. As duas. O padre, um senhor de cabelos brancos que conhecia Miguel desde criança, sorriu com ternura. Estamos reunidos aqui hoje para unir em matrimônio Miguel Henrique e Beatriz. Ele fez uma pausa, olhando para Helena. E também para celebrar a família que eles já são, e a família que continuarão a construir juntos. A cerimônia foi curta, mas profundamente emotiva. Quando chegou a hora dos votos, Miguel falou primeiro. Beatriz, quando você entrou na minha vida, eu estava morto por dentro. Funcionava, mas não vivia. Você me salvou naquele dia no curral, mas não foi só minha perna que você salvou. Foi minha alma inteira. Sua voz falhou, mas ele continuou. Você me ensinou que é possível amar de novo, que é possível construir uma família de novo. E eu prometo que vou passar o resto da minha vida te honrando, protegendo você e nossa filha e fazendo você feliz. Beatriz estava chorando abertamente agora. Quando foi sua vez, ela precisou respirar fundo várias vezes antes de conseguir falar. Miguel, eu cheguei aqui quebrada, sem nada, sem ninguém, sem esperança. Você me deu tudo isso de volta. Me deu um lar, me deu dignidade, me deu amor quando eu achei que nunca mais seria amada. Ela apertou as mãos dele. Mas mais que isso, você escolheu ser pai da minha filha, quando ninguém mais queria nem olhar para mim. Você nos escolheu. E eu prometo que vou te amar e te honrar todos os dias da minha vida. Não havia um olho seco na capela. Até João, o funcionário durão que trabalhava com Miguel há 20 anos, limpava discretamente o rosto. As alianças, por favor, pediu o padre. Miguel havia mandado fazer alianças especiais. Eram simples, em ouro branco, mas dentro de cada uma estava gravado algo diferente. Na dele, você me salvou. Na dela, nós te salvamos. Quando trocaram as alianças e o padre os declarou marido e mulher, o beijo foi suave, respeitoso, mas carregado de promessas. A capela explodiu em aplausos, mas o momento mais emocionante veio logo depois. Miguel pegou Helena nos braços e a levantou para que todos vissem. Essa é minha filha, disse ele, a voz firme e orgulhosa. Helena, e eu quero que todos saibam que vou adotá-la legalmente. Ela vai ter meu nome, minha proteção, meu amor, para sempre. Beatriz não conseguia parar de chorar. Ela abraçou Miguel e Helena, os três juntos no altar, e sentiu que, finalmente, depois de tanto sofrimento, estava completa. A festa foi na fazenda. Marlene e as mulheres da vila haviam preparado um banquete. Leitão assado, arroz de festa, saladas, bolos, doces. Havia música ao vivo, um trio de violeiros que tocava músicas antigas e dança no terreiro aplainado especialmente para a ocasião. Miguel abriu a dança com Beatriz, rodando ela suavemente pelo terreiro enquanto todos assistiam e aplaudiam. Helena, no colo de Marlene, observava tudo com os olhinhos arregalados. Tô feliz,
disse Beatriz, a cabeça encostada no peito dele enquanto dançavam. Eu também, Miguel assegurou mais perto. Mais feliz do que achei que seria possível. A Ana Clara seria feliz por você. Ele se afastou um pouco para olhar nos olhos dela. Você não tem que... Eu sei. Mas quero que você saiba que eu não sinto ciúmes dela. Ela foi parte da sua vida e sempre vai ser. E tá tudo bem, porque a gente tem nosso próprio amor, nossa própria história. Miguel a beijou ali mesmo, no meio do terreiro, sob os aplausos e assovios dos convidados. A festa durou até tarde da noite. Quando finalmente os últimos convidados foram embora e Marlene levou Helena para dormir em sua casa para dar privacidade aos recém-casados, Miguel e Beatriz ficaram sozinhos na varanda, observando as estrelas. Sabe o que é engraçado? Disse Beatriz encostada nele. 6 meses atrás, se alguém me dissesse que eu estaria aqui, casada com uma filha, feliz, eu teria rido ou chorado. Provavelmente as duas coisas. Engraçado é que quando você salvou minha vida naquele dia, eu fiquei irritado no começo. Irritado porque queria continuar sendo um recluso amargo. Você complicou tudo só de existir. Ele sorriu. Melhor coisa que já me aconteceu. Eles ficaram ali por horas, conversando sobre planos para o futuro. Miguel queria expandir a fazenda, talvez criar cavalos. Beatriz sonhava em abrir um pequeno ateliê de costura, ensinar outras mulheres o ofício. E ambos queriam mais filhos quando o tempo fosse certo. Quantos filhos você quer? Perguntou ela brincalhona. Com você? Uns 10. Ela riu. Vamos começar com 2 ou 3 e vemos como vai. Trato feito. Os meses que se seguiram foram de uma felicidade tranquila e constante. A fazenda prosperou sob a gestão de Miguel, que agora trabalhava com renovado vigor e propósito. Beatriz abriu seu ateliê em um dos quartos que haviam sido transformados e logo tinha mais encomendas do que conseguia atender. Helena crescia saudável e alegre, uma criança sorridente que iluminava a casa com suas gargalhadas. E quando completou 1 ano, Miguel finalizou o processo de adoção. Em uma cerimônia simples no cartório, ela oficialmente se tornou Helena Henrique, com todos os direitos e o sobrenome do pai. Agora é oficial, disse ele, segurando a certidão. Você é minha filha de papel também. Beatriz o abraçou forte. Sempre foi. O papel só confirma o que o coração já sabia. 2 anos depois do casamento, Beatriz estava grávida de novo. Quando contou para Miguel, ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela começou a se preocupar. Miguel, você está bem? Então ela viu as lágrimas. Ele a puxou para um abraço apertado. Tô com medo, admitiu ele. Medo de perder você, medo de... Ei, olha para mim. Beatriz segurou o rosto dele. Não vai acontecer nada. Dessa vez, a gente vai fazer tudo certo. Médico desde o começo, hospital da cidade, tudo. E fizeram. Durante toda a gravidez, Miguel foi um marido atencioso ao extremo, às vezes até exageradamente protetor. Beatriz tinha que lembrá-lo constantemente que estava grávida, não doente. O segundo parto foi mais tranquilo que o primeiro. Um menino forte e saudável, que eles chamaram de João, em homenagem ao funcionário fiel que os havia ajudado desde o início, e também ao pai de Beatriz. Quando Miguel segurou o filho nos braços pela primeira vez, filho de sangue seu, fruto do amor dele e de Beatriz, ele sentiu uma completude que nunca imaginou possível. Oi, filho, sussurrou, tocando o rostinho minúsculo. Seu pai te ama muito. Beatriz, exausta, mas radiante na cama do hospital, sorriu. A gente tem tudo agora. Uma família completa. Completa, concordou Miguel, sentando-se na beirada da cama com o bebê próximo a ela. E eu agradeço a Deus todos os dias pela tempestade que te trouxe para minha vida. Os anos passaram em uma sucessão de momentos felizes. Helena cresceu e se tornou uma menina esperta e amorosa, sempre protegendo o irmão mais novo.
João era a cópia do pai no temperamento calmo e na dedicação ao trabalho. A fazenda se transformou em um lugar conhecido na região, não só pela qualidade da produção, mas pelo calor humano. Miguel e Beatriz tinham o hábito de empregar pessoas que estavam passando por dificuldades, dando chances para mães solteiras, jovens sem experiência, pessoas que a sociedade havia descartado. A gente sabe o que é precisar de uma chance, dizia Beatriz sempre que alguém questionava por que contratavam gente problemática. Se alguém não tivesse dado uma chance para mim, eu não sei onde estaria hoje. O ateliê de Beatriz cresceu tanto que precisou de um prédio próprio. Ela empregava 6 costureiras fixas e oferecia cursos gratuitos para mulheres que queriam aprender o ofício. Tornou-se uma referência na região, conhecida não só pela qualidade do trabalho, mas pelo impacto social. Miguel, orgulhoso, sempre dizia que tinha casado com uma revolucionária disfarçada de costureira. Quando Helena completou 8 anos, ela perguntou sobre Ricardo pela primeira vez. Eles estavam jantando quando ela soltou com a inocência brutal das crianças. Mãe, a professora disse que todo mundo tem um pai biológico e um pai que cria. O senhor é os dois para mim? O garfo de Beatriz parou no ar. Miguel, sentado ao lado, ficou tenso. João, com apenas 6 anos, olhava confuso de um para outro. Beatriz respirou fundo. Ela e Miguel haviam conversado sobre esse momento, sabendo que eventualmente chegaria. Helena, vem cá! Ela fez a menina sentar em seu colo. Seu pai Miguel é seu pai de verdade em tudo que importa. Ele te ama, cuida de você, está aqui todos os dias. Mas eu tenho um pai biológico? Tem. Um homem que não conseguiu ser o que você precisava, mas isso não importa, porque o papai te escolheu. E ser escolhida é muito mais especial do que só dividir sangue. Miguel se aproximou, ajoelhando-se ao lado delas. Helena, eu te amo desde o dia que você nasceu. Você é minha filha em todos os sentidos. E se um dia você quiser saber mais sobre sua história, eu conto. Mas quero que você saiba uma coisa. Você foi o primeiro presente que sua mãe me deu. Quando eu segurei você pela primeira vez, eu soube que ia te amar para sempre. Helena o abraçou forte. Você é meu pai, meu único pai. João, não querendo ficar de fora, se jogou no abraço também. Grupo de abraço! Gritou ele, fazendo todos rirem. Naquela noite, quando as crianças estavam dormindo, Beatriz e Miguel conversaram na cama. Você acha que um dia ela vai querer procurar ele? Perguntou Beatriz preocupada. Talvez. E se quiser, a gente apoia. Porque ela é forte e segura o suficiente para enfrentar qualquer verdade. Miguel a puxou para perto. A gente deu isso para ela. Segurança, amor, lar. O resto ela vai decidir quando crescer. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante, aquela que mexe com o coração. Você acredita que pai e mãe, de verdade, são os que escolhem estar presentes? Que família é construída no dia a dia, não só no DNA? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários falar sobre isso. Sobre quem foi pai ou mãe para você mesmo sem laço de sangue, ou se você foi essa pessoa para alguém. Quero ouvir suas histórias. Quando Helena tinha 12 anos e João 10, aconteceu algo que ninguém esperava. Um homem apareceu na fazenda perguntando por Beatriz. Era o irmão de Ricardo. Meu irmão morreu, disse ele, o chapéu nas mãos, claramente desconfortável. Bebida. Fígado não aguentou. Antes de morrer, ele pediu que eu procurasse você, que pedisse desculpas em nome dele. Disse que a maior burrice da vida dele foi ter te deixado. Beatriz ficou em silêncio por um longo tempo. Miguel estava ao lado dela, uma presença silenciosa, mas protetora. Obrigada por vir até aqui contar isso, disse ela finalmente. Mas eu não sei o que dizer. Aquela parte da minha vida ficou muito para trás. Eu sei. Só achei que você merecia saber. E a menina, Helena, ela tem um pai, interrompeu Miguel, a voz firme, mas não hostil. Tem uma família, tá feliz e segura, é tudo que importa. O homem assentiu. Eu entendo.
Desculpa ter incomodado. Ele fez menção de ir embora, mas se virou uma última vez. Para que conste, Ricardo passou os últimos anos da vida dele arrependido. Falava de vocês quando estava bêbado. Dizia que tinha jogado fora a única coisa boa que tinha. Quando ele foi embora, Beatriz sentou-se nos degraus da varanda, Miguel ao lado. Você tá bem? Ele perguntou. Tô. É estranho, mas não sinto nada. Nem raiva, nem pena, nem tristeza. É como se fosse a história de outra pessoa. Ela olhou para a casa, de onde vinham as vozes de Helena e João brincando. Minha vida é aqui. Com você, com nossos filhos, o resto é passado. Você quer contar para Helena? Um dia, quando ela for mais velha, quando puder entender. Mas agora não. Agora ela é só uma criança feliz, e é assim que deve ser. Os anos continuaram passando, cada um trazendo seus desafios e alegrias. Houve a seca de 3 anos que quase quebrou a fazenda, mas eles perseveraram. Houve a época em que Helena ficou gravemente doente com pneumonia, e Miguel e Beatriz passaram noites acordados ao lado da cama dela. Houve o acidente em que João quebrou o braço tentando montar um cavalo jovem demais, mas também houve formaturas, primeiras paixões, conquistas. Helena se tornou uma jovem linda e inteligente, apaixonada por literatura e sonhando ser professora. João era a imagem do pai, quieto mas dedicado, apaixonado pela terra e pelos animais. Quando Helena completou 18 anos, ela pediu para conversar com os pais. Eles se sentaram na sala, o mesmo lugar onde tantas conversas importantes haviam acontecido ao longo dos anos. Eu quero saber sobre meu pai biológico, disse ela, indo direto ao ponto. Não porque o papai não seja suficiente. Ele é tudo. Mas eu preciso saber de onde eu vim, sabe? Para me entender melhor. Beatriz segurou a mão de Miguel antes de responder. Tudo bem. Você tem direito de saber sua história toda. Ela contou tudo. Sobre Ricardo, sobre o abandono, sobre o roubo, sobre como ele havia aparecido tentando levá-la embora, sobre a morte dele, anos atrás. Helena ouviu tudo em silêncio, processando. Ele era um covarde, disse ela finalmente, e eu sinto pena dele, porque ele perdeu a chance de conhecer a melhor família do mundo. Miguel, que estava tenso a conversa toda, relaxou. Você não precisa sentir nada por ele, nem pena. Ele fez suas escolhas. Eu sei. E vocês fizeram as de vocês. Helena olhou para os pais com olhos marejados. Vocês me escolheram. Me amaram quando eu era só um bebê que nem era planejado. Me deram tudo. Então eu sei quem é minha família de verdade. Eles se abraçaram os 3 e João, que havia escutado tudo da porta, se juntou ao abraço. Grupo de abraço de novo, ele disse, fazendo todos rirem no meio das lágrimas. Helena foi para a universidade estudar pedagogia. João assumiu mais responsabilidades na fazenda, trabalhando lado a lado com Miguel. Beatriz continuou com seu ateliê, agora reconhecido em toda a região, e começou um projeto novo de capacitação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade. Em uma noite tranquila, já com os cabelos começando a grisalhar, Miguel e Beatriz estavam sentados na mesma varanda onde tudo começara anos atrás. Helena estava na universidade, João dormia cedo porque acordaria antes do sol para o trabalho do campo. Você lembra do dia que a gente se conheceu? Perguntou Beatriz, a cabeça apoiada no ombro dele. Como eu ia esquecer? Você estava grávida, exausta, mas ainda assim parou para salvar um estranho. Miguel beijou o topo da cabeça dela. Melhor dia da minha vida, embora eu não soubesse na época. Eu estava tão desesperada naquele dia. Achei que minha vida tinha acabado, que nunca mais ia ser feliz. E olha pra gente agora. Beatriz se afastou para olhar nos olhos dele. Você me salvou tanto quanto eu te salvei, sabia? Talvez até mais. A gente se salvou, corrigiu ele. Juntos, do jeito que devia ser. Eles ficaram ali até tarde, relembrando histórias, rindo de memórias antigas, planejando os anos que ainda tinham pela frente.
Helena se formaria em 2 anos e já falava em voltar para dar aula na vila. João namorava uma moça da fazenda vizinha e provavelmente se casaria logo. Haveria netos no futuro, uma nova geração para preencher aquela casa de amor. "Sabe o que eu agradeço todos os dias?", disse Beatriz de repente. "O quê?" "Por ter sido forte naquele dia. Por não ter desistido quando tudo parecia perdido. Porque se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. E essa vida, essa família linda que a gente construiu, não existiria." Miguel a puxou para um abraço apertado. "E eu agradeço por você ter entrado na minha propriedade quando ouviu meus gritos. Por ter tido coragem de ajudar um estranho. Você mudou minha vida inteira. Nós mudamos a vida um do outro. E criamos uma família do zero, com amor, escolha e muito trabalho duro." Beatriz sorriu. "A melhor família que eu poderia ter sonhado." Anos mais tarde, quando Helena voltou formada da universidade e abriu uma escola comunitária na vila, quando João se casou e deu a Miguel e Beatriz o primeiro neto, quando o ateliê de Beatriz empregava 20 mulheres e transformava vidas, quando a fazenda prosperava e era conhecida em 3 estados, Miguel e Beatriz. Agora com cabelos completamente brancos e rostos marcados pelo tempo, mas iluminados pela felicidade, se sentaram mais uma vez na varanda. "Valeu a pena, não foi?", disse Beatriz, segurando a mão enrugada dele. "Cada segundo, cada dificuldade, cada lágrima, cada momento de medo, tudo valeu porque nos trouxe aqui, juntos, sempre juntos." E ali, naquela varanda onde tantas histórias haviam começado e continuado, onde 2 almas quebradas se encontraram e se curaram mutuamente, onde uma família improvável, mas perfeita, foi construída com amor e coragem, Miguel e Beatriz observavam o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa, gratos por cada momento que o destino lhes concedera. Porque no final, a história deles provava uma verdade simples, mas poderosa, que família não é definida por sangue ou circunstâncias, mas por escolha, amor e a coragem de recomeçar mesmo quando tudo parece perdido. Que às vezes a pessoa que salva você é exatamente aquela que precisa ser salva também. E que os finais mais bonitos às vezes nascem dos começos mais dolorosos. E agora, para finalizar, deixa eu te perguntar uma última coisa, aquela pergunta que fica no coração. Você acredita que toda dor tem um propósito? Que às vezes a gente precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa? Para o vídeo pela última vez e me conta nos comentários qual foi a sua maior perda que se transformou em ganho. Que tempestade na sua vida trouxe um arco-íris inesperado? Porque histórias como a de Beatriz e Miguel nos lembram que nunca é tarde demais para recomeçar e que o amor verdadeiro pode nascer até dos lugares mais improváveis.